O tema do sermão de hoje, aí está, um Deus que se compadece. A palavra compaixão é uma palavra que traz consigo uma força enorme. Tanto no hebraico quanto na língua grega, ela tem a ver com vísceras. Compaixão é alguma coisa que a gente sente por dentro, a gente não sente por fora. Ninguém é compassivo pela simples expressão ou uma atitude. A atitude pode ser até compassiva, mas ela precisa também do sentimento, por incrível que pareça. Compaixão é enxergar a vida com seus olhos, é sentir ou buscar sentir pelo menos parte daquilo que você está sentindo, a sua dor. É chorar com aquele que está chorando, mesmo que a razão, o motivo ou aquilo não tenha acontecido comigo. A sua dor me traz desconforto e eu me pergunto o que é que eu posso fazer. A compaixão, ela sempre traz uma indagação assim. Eu não lembro quando eu fiz algo assim, de fazer a leitura da passagem ou do episódio na vida de Jesus, a cena em todos os evangelhos. Hoje eu vou fazer. Eu quero ler aquilo que está registrado em Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4, aquilo que está escrito em Marcos capítulo 1, versos de 40 a 45, e depois em Lucas capítulo 5, versos de 12 a 14. Assim diz a palavra do Senhor, primeiro em Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Agora, usando ainda a ordem canônica, vá para o próximo livro da Bíblia, o Evangelho de Marcos. Você vai abrir no primeiro capítulo e vai acompanhar a leitura dos versos de número 40 até o versículo de número 45. Assim está escrito: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Agora você vai para o próximo livro da ordem canônica, o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, e ali você vai procurar o capítulo 5. E agora nós vamos ler os versos de 12 a 14. Assim está escrito: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas há detalhes que Lucas, por exemplo, registra que estão ausentes na perspectiva ou na escrita de Mateus, e o mesmo acontece com Marcos. Esses textos, eles se complementam, e é muito interessante. Eu quero até sugerir, quando você estiver lendo, especialmente os evangelhos, faça isso, faça aquilo que a gente chama de uma leitura comparativa. Os evangelhos, eles se complementam e é extremamente importante para a compreensão daquilo que está escrito. E sabem, quando eu li esse texto, e o fiz por diversas vezes, uma coisa me chamou a atenção.
Aquele, para mim, era um lugar estranho para encontrar um leproso. Não o fato dele estar na presença de Jesus, mas o fato de ele estar, como diz o texto, especialmente de Mateus, no capítulo 8, no primeiro verso, em meio ou no meio de uma grande multidão. Se você se recorda, o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus está pregando. E há uma multidão em torno dele. Ele chama os discípulos e começa a pregar. O que o texto do capítulo 8 descreve é exatamente a transição. Aquele Jesus que se manifesta no discurso poderoso em palavras, no capítulo 8, por exemplo, de Mateus, há uma série de milagres sucessivos e que ele realiza. O Jesus que é poderoso em palavras também é poderoso em ação. Ele cura um leproso, ele exorciza um endemoniado, ele repreende a força das águas, e o texto faz com que eu e você caminhem ao lado de Jesus. Mas eu volto a dizer, este não me parece um lugar confortável para um leproso. Por quê? Porque ele está junto a uma multidão. O texto bíblico lá do livro de Levíticos, no capítulo 13, quando registra aquilo que era, ou a forma de lidar com a lepra e com a figura do leproso, estabelecia, entre outras coisas, o que está escrito: todos os dias em que a praga houver nele, e esta praga aqui é a lepra, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Você sabe disso. E muitos deles viviam em comunidade de leprosos, verdadeiros leprosários. Eles encontravam um no outro o apoio que careciam. Eles precisavam sair de suas casas. Eles precisavam estar fora das cidades. É por isso que eu volto a lhe dizer, este não me parece um lugar próprio para que um leproso esteja, especialmente em meio a uma multidão. E vou mais adiante, sabe, irmãos, eu às vezes percebo que essa tentativa de estabelecer o que é imundo e o que é puro, o que é santo e o que é reprovável, o que é sagrado e o que é mundano, às vezes é uma tentativa de disfarçar o meu orgulho espiritual. Eu vou ser mais claro. Há um teólogo francês, Jean Perrault, que ele diz o seguinte: os hipócritas que somos nós mesmos, sempre tiveram necessidade de poder catalogar alguém de impuro, para convencer-se que eles mesmos não o são. É por isso que eu volto a lhe dizer, a presença daquele leproso em meio à multidão poderia acabar inclusive com a sua própria morte. Ele podia ser apedrejado, porque ele estava ferindo um princípio da lei. Quando um leproso estava com outros leprosos e alguém se aproximava, ele era obrigado a gritar: imundo, imundo. Alguns traziam uma espécie de sino pendurado ao pescoço, para que todos pudessem perceber: eu sou um leproso. Um leproso, durante todo o tempo de sua doença e enfermidade, ele não sabia o que era o toque e o abraço. Ele não sabia o que era o calor humano. Ele estava completamente marginalizado da sociedade. E é por isso que eu volto a lhe dizer, para mim é estranho o lugar onde este leproso decide estar. E com isso, este leproso me ensina. E eu quero compartilhar isso com você. Não permita que nada e ninguém o impeça de buscar a presença do Senhor. Não permita, não permita. Às vezes nós escutamos uma série de regras. Às vezes nós estabelecemos uma série de procedimentos, estabelecemos espécies de territórios, mas diante de Deus, nenhum de nós precisa se afastar da presença do Senhor. Por isso, precisamos aprender com aquele que era leproso. Mesmo que os olhares sejam estranhos, a gente precisa entender que o amor, eu acho que parou aqui, viu? Agora. O amor será sempre mais forte que as regras, sempre mais urgente e poderoso. E Jesus nos ensina isso. Ao fato daquele homem estar naquele lugar e naquela hora, é uma evidência clara de que nada deve, aliás, nem você mesmo, porque às vezes nós mesmos nos excluímos, nós mesmos é que estabelecemos distância.
Mas este homem, movido certamente pela sua angústia, pela sua dor, pela sua enfermidade, ele foi buscar a presença do Senhor. E eu não sei se a sua presença neste santuário, na manhã de hoje, talvez seja um sinal disso, de alguém que está buscando se aproximar de Deus. E essa estrada que nos leva à aproximação, normalmente é muito mais longa do que a estrada que nos leva ao distanciamento. Eu não sei se você já observou, mas para distanciar-se de Deus, nós não precisamos, ninguém precisa de muito. Mas para retornar à presença do Senhor, isso é sempre mais custoso. E eu queria lhe dar uma palavra de incentivo. Não olhe para a multidão, olhe para Jesus. Não olhe para as regras ou para aquilo que você ouviu ou escutou. Ninguém que se aproxima de Jesus, ninguém deixa de ser abençoado por Ele. Mas eu continuei a ler o texto e eu observo que aquele que era leproso, ele também revela uma declaração de fé para mim impressionante. Eu não sei se você percebe, mas aquele homem, ele reconheceu quem de fato era Jesus, quem Jesus é. Eu fiz aqui algumas anotações. Observe, por exemplo, em Mateus no capítulo 8, versículo 2, está escrito assim: eis que veio um leproso e o adorou. Vamos fazer a leitura comparativa. Em Marcos no capítulo 1, verso 40, está escrito assim: rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele. E finalmente em Lucas, capítulo 5, versículo 12, veja o que está escrito: prostrou-se sobre o rosto. O que é que lhe chama a atenção nesses textos? Eu vou lhe dizer o que me chamou a atenção. Observem aqui comigo. Ele adora, ele se coloca de joelhos diante do Senhor e ele se prostra sobre o seu próprio rosto. Nenhum judeu faria isso, irmãos. Eles aprenderam desde cedo que ninguém poderia ocupar o lugar de Deus nas suas vidas, que não havia nenhum Deus além do Senhor. Um judeu jamais se dobraria diante de um outro homem, mas esse leproso faz isso. E à medida que eu leio o texto, quando diz que ele adorou, à medida que eu leio o texto, e o texto vai me dizer que ele se colocou de joelhos, e que não foi isso, parece ser bastante, mas ele colocou o rosto em terra, ele está se humilhando na presença de um outro homem. Eu só posso entender que na cabeça daquele que era leproso, ele conseguiu perceber aquilo que os que estavam em torno de Jesus não conseguiram. Eles conseguiram ver em Jesus o próprio Deus encarnado, alguém que poderia ser adorado, alguém que poderia ser alvo da minha adoração. E se não for bastante isso, percebam aqui comigo. A Bíblia vai dizer, especialmente nos evangelhos de Mateus e Lucas, que quando o leproso ele fala com Jesus, ele usa a expressão Senhor para se dirigir ao Cristo. E isso é importante, porque essa palavra Kyrios, traduzida por Senhor, normalmente ela era usada na relação entre um escravo e o seu senhor. Então o doulos, o escravo, ele tratava o seu senhor pela expressão Kyrios. O imperador de Roma era chamado de Senhor, César é o Senhor. Numa relação de poder, portanto, essa expressão estabelecia autoridade e submissão. Ele usa essa expressão quando se aproxima de Jesus. Eu fico impressionado, porque aqueles que estavam com saúde, aqueles que partilhavam das caminhadas com Jesus, aqueles que ouviram os seus sermões, eles não chegam a esta compreensão. E às vezes eu até penso que a dor nos faz enxergar aquilo que muitas vezes a bonança, o conforto acaba ocultando dos meus olhos e dos seus olhos. Por isso, eu leio esse texto e mais uma vez declaro, este homem enxergou aquilo que aquela multidão sequer havia enxergado. E eu vou lhes dizer por quê. Eu disse a você minutos atrás que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eles reúnem as palavras do chamado Sermão do Monte. E o interessante é o impacto que o discurso de Jesus, que o sermão de Jesus provocou naquela multidão. A Bíblia vai dizer, no final do capítulo 7, vejam ali, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A multidão, ela ouviu o discurso de Jesus.
mas o impacto dessas palavras no coração daquela gente causou o que o texto chama de admiração. Eles ficaram maravilhados, mas eu posso colocar um ponto depois disso, somente isso: admiração, ponto. Por quê? Porque é diferente da postura daquele leproso. Depois de ter lido esse texto por diversas vezes, me veio ao coração o sentimento de que aquele leproso também ouviu. Porque caso contrário, como ele chegaria àquelas conclusões? Como ele se dirigiria a Jesus, adorando o Senhor, prostrando-se? Certamente aquele homem já tinha escutado alguma coisa acerca de Jesus de Nazaré. Aquele não foi um primeiro encontro, mas quem sabe algo que já vinha movendo o seu coração. Mas aí eu volto a lhe dizer, por mais admirada que você esteja daquilo que é o conteúdo da fé, daquilo que é a palavra, de uma celebração, de um culto, de uma mensagem, de uma reflexão, de uma canção, a admiração ou se sentir maravilhado, impactado, impressionado, não é uma atitude de fé. A fé traz consigo a admiração, mas a admiração sozinha não pode ser confundida com fé. E aqui, aquele leproso, ou aquele que era leproso, nos ensina algo muito importante. Alguém que convivia com a lepra, certamente tinha motivos de sobra para se queixar. O fato de estar distante da família, não poder trabalhar, não poder conversar com ninguém, não poder tocar em ninguém. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: não murmure. Não transforme a sua dor em murmuração. E aqui a minha sugestão, aliás, a minha palavra, a minha exortação é adore. Ao invés de murmurar, adore ao Senhor. Não há nada mais poderoso do que a atitude de adoração. E eu observo que se aquele homem leproso, quando ele se aproxima de Jesus, eu não sei se você também observou isso, a primeira coisa que ele faz, antes mesmo de clamar, é prostrar-se de joelho e adorar. A adoração a Deus não pode fazer parte de sua lista de promessas. Notem que aqui a adoração, ela foi antes do milagre. Ele não recebeu o milagre da cura e por isso adorou ao Senhor. Adorar a Deus, adorar ao Senhor por causa de é fácil, irmãos. O louvor vem na mente, no coração. O sorriso enche o meu rosto e o seu rosto. A grande decisão deste homem foi adorar a Deus antes mesmo de ser curado. Com o corpo coberto de chagas, conhecido ainda como leproso, tendo que evitar estar ao lado de pessoas, aquele homem decidiu adorar o Senhor. E quando eu falo aqui de lista de promessas, é porque às vezes nós colocamos a adoração como mais um voto que fazemos diante do Senhor. Quando o Senhor remover do meu corpo a lepra, quando o Senhor me der saúde, quando o Senhor abrir a porta, quando o Senhor restaurar a minha família, quando a minha vida profissional, e aí começamos a colocar as condições, aí então nós concluímos: eu vou adorar o meu Deus. Eu quero lhe dizer que o tempo da adoração é hoje, é agora. E é isso que nós aprendemos com aquele que um dia foi leproso. Mas há uma terceira lição escondida neste texto sagrado. Deixe Deus agir em sua vida e que Ele faça isso sem um roteiro, sem qualquer interferência sua ou de quem quer que seja. Quão difícil é isso, né? Nós normalmente estabelecemos um roteiro, nós estabelecemos um caminho, nós sugerimos de uma forma muito piedosa ao Senhor os caminhos que Ele deve trilhar para finalmente então recebermos aquilo que esperamos ou desejamos. Eu fico impressionado nesse texto porque aquele que era leproso, ele se move sem ter certeza absolutamente de nada. Tanto que as palavras dele para Jesus refletem isso. Mas ao mesmo tempo que ele não tem certeza de nada, o coração dele está cheio de confiança. Porque eu lhe disse que ele estava correndo risco de morte. Que ele podia ser apedrejado, que ele podia ser denunciado. Podiam ter tirado ele da presença de Jesus até de uma forma violenta. Aquele não era um lugar para um leproso. Ele arrisca, ele é ousado.
ele vai ao encontro de Jesus, mesmo sem ter certeza que seria curado, mas ele tinha uma confiança tão grande, que Jesus podia fazer, e aqui eu vou mostrar-lhes isso. Em Mateus, no capítulo 8, versículo de número 2, notem, ele vira-se para Jesus e diz: olha, se quiseres, pode tornar-me limpo. Depois, em Marcos, capítulo 1, versículo 40, ele diz: se queres, bem podes limpar-me. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Vou fazer a mesma pergunta que fiz há pouco. O que chamou a sua atenção nesses textos? Vou lhe dizer aquilo que chamou a atenção ao meu coração. Notem aqui: querer poder, querer poder, querer poder. Há quem julgue que a relação entre esses dois verbos é muito simples. Querer é... Você já ouviu isso? Mas ele se aproxima de Jesus com a convicção enorme que Jesus pode. O que ele não sabe é se Jesus quer. Eu sei que Jesus pode todas as coisas, eu só não sei se é isso que ele quer para a minha vida, mas eu tenho confiança que ele pode. Eu não tenho certeza se vai acontecer, mas eu me aproximo de Jesus com todas as minhas dúvidas, e eu digo: olha, Senhor, eu estou aqui, não sei o que é que vai acontecer comigo. Estou com meu corpo coberto de lepra. Eu não sei o que é que essa multidão vai fazer comigo. Eu não sei nem se tu queres que eu seja curado. Mas uma coisa eu sei: tu podes. Deus pode todas as coisas. Essa é a minha declaração de fé. Mas a vontade de Deus é soberana. Esta também é a minha declaração de fé. E como às vezes é difícil, né? Dialogar entre o querer e poder. E o pior é que parece que a gente está criando meninos e meninas que estão convictos de que querer é poder. E quando eles querem, a família se dobra. Agora, eu só penso que aquela mãe provavelmente não queria um rapazinho como aquele para ser o seu marido, sabe? E aquele pai certamente não ia desejar uma moça como aquela para ser a sua esposa. Alguém diante de quem todos se submetem, se curvam. É por isso que este homem me parece, ao mesmo tempo, alguém profundamente confiante no poder de Deus, mas profundamente submisso à sua vontade. E o fato é que o texto também, quem faz isso é Lucas. Lucas registra que a lepra daquele homem estava em estado avançado. Você sabe que Lucas era médico, sabe disso? Provavelmente por conta disso, ele é o único dos evangelistas que faz esta observação. Ele registra o seguinte, em Lucas capítulo 15, versículo 12: eis que um homem cheio de lepra, é como se ele dissesse, o corpo estava totalmente tomado pelas feridas provocadas pela lepra, já estava em estado avançado. E aqui eu fico impressionado, porque apesar de tudo isso, ele ainda continuava acreditando que Deus pode. Qual é o limite de sua fé, de sua confiança em Deus? Quando é que você desiste e diz: Deus não pode mais fazer nada, não há nada mais que Deus possa fazer? Tenha muito cuidado quando você proferir tal palavra, tal declaração, porque algumas vezes o momento em que Deus age é exatamente o momento em que o corpo já está completamente tomado pela lepra, que não existe mais nenhuma expectativa de restauração no casamento, que a sua saúde já está por um fio, que ele já decidiu sair de casa, ela já decidiu sair de casa, ou alguma outra coisa que você percebe que é uma realidade extremamente maior que você. É algo insano querer lidar com tudo isso. Mas aqui está um homem que decidiu confiar no Senhor, mesmo quando o seu corpo estava completamente tomado pela lepra. Agora, eu também não sei se você observou, e hoje me parece que o pastor está chamando a sua atenção para quando você ler o texto nos seus detalhes. Por quê? Eu não sei se você percebeu, mas o leproso, ele não pede a cura. O que ele pede no texto é a sua purificação. Vou ser mais claro. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 2. Se quiseres, podes tornar-me limpo.
Em Marcos, capítulo 1, versículo 40, se queres, bem pode limpar-me. Em Lucas, capítulo 5, versículo 12, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E aí qual vai ser a minha pergunta agora? Qual é a expressão que lhe causou mais impacto na comparação? Vou dizer aquilo que alcançou meu coração. Observe: limpo, limpar-me, limpar-me. O que ele coloca diante de Jesus é mais do que uma doença, é mais do que uma enfermidade. O que ele está colocando é uma dor maior do que a dor da doença. Porque junto com a enfermidade vinha a segregação. Porque junto da enfermidade vinha um rótulo imundo. Isso proibia que ele estivesse em contato com a família, entrasse num santuário para adorar o Senhor. Chega de ser tratado como imundo. Algumas vezes o peso maior de uma enfermidade não é a enfermidade em si, mas é aquilo que ela acarreta. É o preconceito que vem muitas vezes atrelado a uma enfermidade. E preconceito inclusive de gente religiosa, extremamente religiosa. E nós precisamos aprender a lidar com essas coisas, irmãos. Porque quem sabe, com aquela palavra, com aquele olhar, com aquela censura, podemos estar tornando a vida de alguém ainda mais difícil. Mais difícil. Se não bastasse a lepra, eu ainda sou chamado de imundo. Nós já experimentamos isso de diferentes formas. Aliás, deixe-me lhes dizer, eu me recordo como pastor, que quando iniciamos essa pandemia, alguns que tinham sido contaminados pelo vírus, não queria sequer que fosse divulgado, porque receavam como seriam tratados. Você viu gente assim, ou você passou por isso? Algumas vezes, irmãos, não é a enfermidade, é o peso social que ela nos traz, é o olhar de indiferença, é o olhar de acusação. É por isso que ele não está pensando simplesmente numa cura. Eu não quero só ser curado, Senhor, eu quero ser purificado. Eu não sei se você percebe, mas há um outro momento em que um grupo de leprosos, é o segundo relato de cura de lepra no ministério de Jesus. Está em Lucas capítulo 17, versículo 13. É uma história conhecidíssima. A história dos 10 leprosos que são curados e apenas um retorna para agradecer. Lembra-se dessa história? Você sabe o que é que aqueles 10 leprosos pediram a Jesus? Veja o que é que a Bíblia vai dizer. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Há alguns momentos na minha vida, e certamente na sua vida também, que a gente nem mais pede. A gente nem sabe mais dizer o que deseja. A única coisa que a gente quer é a misericórdia de Deus. E eu não sei se você já está numa situação assim. Pastor, eu nem peço mais pela cura, eu nem sei mais o que pedir. A única coisa que eu faço é clamar a Deus, pedindo a Ele a sua misericórdia. E aqueles 10 leprosos conseguiram se juntar para dizer isso: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Uma observação aqui eu faço. Quando Jesus, em Mateus capítulo 10, ele envia os seus discípulos para anunciar as boas novas do Evangelho, observem como Jesus fala da ação, do poder do Evangelho sobre a vida de um leproso. Observe, Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, está escrito assim: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Notou que o verbo curar não foi associado ao leproso, mas foi o verbo purificar? Eu quero aqui defender uma tese, sabe o que é? Qual é? É que Deus sabe o que mais incomoda o seu coração e o meu coração. Ele sabe que você não quer ser somente curada. Ele sabe que você não quer tão somente que o casamento não acabe, mas que o casamento seja maravilhoso. No fundo é esse o seu desejo. Você não quer simplesmente que ele não saia, ela não saia de casa, que o divórcio aconteça. Eu quero viver bem. Você não quer simplesmente os seus filhos fora de algumas relações de amizade ou distantes da igreja. Você quer vê-los aos pés de Jesus. A gente não quer, e a gente precisa entender isso. Quando você ora, não peça migalhas àquele que pode lhe dar muito mais do que você imagina.
Não encontre conforto naquilo que é apenas expressão de alguém, de uma mulher, de um homem, que já não sabe nem mais o que pedir. E aí a gente faz como aqueles 10 leprosos: Senhor, eu já não sei mais o que te pedir, eu só te peço misericórdia, 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 misericórdia. Eu não sei quantos de nós seríamos tão ousados para nos aproximarmos de Jesus naquele momento, ele cercado por uma multidão, depois de ter feito um lindo sermão, e prostrarmos diante dele e dizer: Senhor, eu sei que tu podes, eu só não sei se tu queres. Eu quero só lhe dizer uma coisa. Você se lembra qual foi o tema do sermão de hoje? Um Deus que se compadece. O Senhor a quem servimos, ele tem compaixão de cada um de nós. E quando a Bíblia me ensina isso, o livro de Hebreus vai dizer que ele sabe, porque ele passou, ele sofreu, ele nos compreende, ele entende perfeitamente a minha dor e a sua dor. Às vezes a gente se fecha e não vai falar sobre o problema por uma razão. A gente teme que a nossa situação se transforme em motivo de zombaria ou de indiferença de alguém. Não há nada mais duro, cruel, do que quando você está sofrendo, você abre o seu coração para alguém e o que você percebe é a ausência completa de compaixão. Às vezes a única coisa que você quer não é solução para o seu problema, não, é alguém que lhe escute. E quem sai algumas palavras dizendo assim: eu vou orar por você, eu amo você, eu quero o melhor para a sua vida. Em Marcos, no capítulo 1, e o curioso é que somente Marcos, vejam como é precioso lermos as cenas da vida de Jesus, comparando os evangelhos. Marcos é o único que registra isso. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Meus irmãos, eu me lembro de um autor que diz que este verbo querer, ele também pode ser traduzido pelo verbo desejar, na língua grega. Isso é tão interessante, porque ele começa a brincar com isso, dizendo assim: talvez aquele homem tenha olhado para Jesus: eu não sei se o Senhor deseja isso para mim. Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu desejo. É tão bom quando os meus desejos se encontram com os desejos de Deus. É tão maravilhoso quando eu percebo que o desejo de Deus para a minha vida é sempre o melhor, é sempre o mais precioso. E aqui há esse encontro, porque, notem, aquele que era leproso se aproximou de Jesus, mas se aproximou tanto que ele ficou ao alcance da mão de Jesus. O texto diz: estendeu a mão e o tocou. Eu não sei se você já tentou abraçar gente que não gosta de ser abraçado. Eu não sei se você já correu na direção de alguém, desculpe, viu, mas você ficou no vácuo. Estendeu a mão e foi ignorado. Tem gente que se aproxima, mas mesmo depois de ter se aproximado, ainda está tão longe que você não consegue tocá-lo com a sua mão. É por isso que este leproso, quando eu lhe disse que ele foi ousado, é porque ele ficou tão perto de Jesus, que bastou Jesus estender a mão e tocou aquele homem. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você, à luz do texto que estamos lendo, que estamos trabalhando, você consegue perceber o que aconteceu primeiro? A cura ou o toque? O que aconteceu primeiro? A cura ou o toque? Qual é a sensação que você tem? Que Jesus tocou e então ele foi curado. Mas eu lhe disse que ninguém tocava leproso. Mas Jesus sabe o que é que ele faz? Não é que primeiro ele cure para depois tocar. Primeiro ele toca para depois curar. Gente, primeiro toque, depois a cura. Alguns processos que não vão acontecer enquanto você não tocar. Se ele ficar curado, se ele tirar de sobre si todas as marcas da enfermidade. Porque de alguma forma, quem já lidou com a lepra sabe como é triste um corpo tomado por chagas, e às vezes as extremidades do corpo acabam sendo destruídas.
Mas Jesus, ele faz o inverso. Ele primeiro toca. Deixe Jesus tocar sua vida. Deixe Jesus tocar seu casamento. Deixe Jesus tocar sua saúde. Deixe Jesus tocar em você. O meu raciocínio, o seu raciocínio não pode ser em o inverso. Eu vou curar, aí depois eu experimento o toque. Algum tempo atrás, eu conversava com alguém e essa pessoa não acreditava que algo assim pudesse acontecer da parte de Deus, porque se sentia muito sujo. E na época os meus filhos estavam ainda bem novos, as meninas, os meninos estavam muito novos. E eu parei e lembrei, disse, olha, você já imaginou se um dos meus filhos caísse aqui, se sujasse na lama, tivesse com o corpo arranhado, algum sangue sobre o seu corpo? Vocês acham que eu ia olhar para o meu filho e dizer, filho, eu quero lhe abraçar, mas antes eu vou pedir que você tome um banho, para que eu possa fazê-lo? Algum pai, alguma mãe pensaria nisso? Quando o meu filho está assim, a primeira coisa que eu faço é abraçá-lo. Primeiro eu abraço, depois a gente cuida. Primeiro o toque, depois a cura. E o impressionante, meus irmãos e irmãs, vejam o que aconteceu em Lucas 5,13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero ser limpo. Aí a Bíblia diz assim, que logo a lepra desapareceu. Eu fico encantado com a forma que Jesus trabalha em seus milagres. Porque aqueles 10 leprosos não foram curados assim, com o toque. Foram curados como, irmãos? Vão e no caminho vocês vão se apresentar e serão curados, e isso aconteceu. Para de ficar olhando para as outras 10 experiências de cura, esperando que ele vai fazer exatamente a mesma coisa com você. Esse aqui foi na hora, irmãos. Eu sei que a gente preferia ser curado assim, não é, gente? Tocou, olhou, estou curado. Naamã 7 vezes mergulhando. Não escolha, você já aprendeu que você não pode dar roteiros, ou estabelecer o como. Mas aqui está. E o curioso é que primeiro o toque, depois a cura, correto? Mas depois da cura, o testemunho. Há pouco eu falava sobre as regras, a lei e tantas outras coisas, e parecia mesmo que Jesus estava simplesmente rasgando tudo o que antes havia sido escrito. Calma com a sua conclusão. Por quê? Em Mateus e também nos outros evangelhos, mas em Mateus 8,4 está dito o seguinte, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus retorna. O que ele estabelece é que a vida de um homem é muito mais importante do que qualquer regra. E uma coisa curiosa, deixa eu lhe dizer, você tem medo de fazer exame? Você precisa fazer exame. O médico passou. Você acredita que foi curado pela graça de Jesus Cristo. Aí Jesus disse, então vá fazer seu exame e traga o resultado do exame como um testemunho. Olha, está aqui. Porque os sacerdotes, eles faziam exatamente isso. Eram eles que determinavam se está curado ou não. Aí ele diz assim, olha, vai fazer lá a sua radiografia, vai fazer a sua tomografia, vai fazer o PET scan, sabe? Faça tudo. Você não acredita que Deus lhe curou? Você não acredita que Deus está cuidando de sua vida? Então por que está com medo de se apresentar ao sacerdote? Quando você chegar lá, a Bíblia vai dizer, vai servir de quê, irmãos? De testemunho. Ah, mas você não foi curado? Não fui curado? Olha aqui, assinado, reconhecida a firma do sacerdote, eu estou aqui para lhe dizer que Deus realmente me curou. Porque algumas vezes, irmãos, nós temos receio, mas isto é algo que o Senhor, Ele quer transformar em testemunho, e eu fico tão impressionado, sabem por quê? Porque nesse texto sagrado, acontece, especialmente Marcos é quem vai registrar isso, um fenômeno. Veja, a Bíblia vai dizer que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Lembram-se por quê? Porque aquele homem que antes era leproso, recebeu a ordem de Jesus para fazer o quê? Não conte a ninguém. Ele conseguiu. E era um homem, viu, irmãs? E era um homem. Ele não conseguiu fazê-lo.
além de usar roupa até o último momento, viu? Homem também às vezes conta muita coisa, tá vendo? O que o texto está dizendo é que ele não conseguiu ficar calado. E sinceramente, se há um pecado que eu acho que eu ia acabar cometendo, não vou continuar a frase não, mas eu acho que muita gente, tem como você ficar com aquela experiência, eu fui curado, mas não vou dizer nada a ninguém, não vou dizer nada a ninguém. Aí ele começa, e olha, o curioso é que o texto não traz uma censura, depois da revelação. O que diz o texto é que Jesus, a partir daquele momento, nem mais podia entrar nas cidades, e aí aconteceu um fenômeno, qual foi? Vejam aqui, gente de todas as partes iam ter com ele, estavam reproduzindo o que aconteceu com quem? Com o leproso. Não foi o leproso que tomou a iniciativa de ir? Olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que o leproso não pode entrar na cidade, eu já vou logo para o deserto, porque agora era fila, meu irmão, tinha que ter senha da quantidade de gente que agora estava buscando Jesus, porque aquela experiência havia servido de testemunho. O que Deus tem feito na sua vida não é para você ficar calado e trancado. Fale do amor de Deus e fale com leveza, fale a partir de sua experiência, permita que o Senhor use aquilo que você tem vivido ou viveu para a glória dEle, porque senão não vai fazer sentido algum. Você acha que Deus lhe curou para você permanecer em silêncio? Você acha que Deus livrou a sua vida para que você emudeça? Tudo é para testemunho, irmãos, tudo é para testemunho. E aqui eu quero terminar a semelhança das histórias para as crianças, sugerindo um texto para você decorar comigo. Quase que eu ia pedir a ela para vir aqui ler com os irmãos, mas não vou fazê-lo não. Pelo bem do nosso casamento, né, minha filha? Mas está escrito no Salmo de número 103, versos 13 e 14, o seguinte, escute isso. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que nós somos. Você é o que, minha irmã? Você é o que, meu irmão? Pó. E é tão bom quando o pó se encontra com o pó da terra, não é, irmãos? Não estou falando de morte não, viu gente? Eu estou falando do rosto no chão, no rosto no pó da terra. Aliás, alguém já fez uma definição do ser humano, eu acho que uma das mais brilhantes que eu já li. Ele disse o seguinte, que o ser humano é uma criatura que está entre o pó e o pó. O ser humano é uma criatura que está entre o pó e o pó. E sabe, Deus sabe da sua natureza, Ele sabe que você é frágil, sabe até onde você suporta, Ele não está indiferente, Ele é um Deus que se compadece. E como um bom pai, viu? Como um pai que se compadece. E aí mais uma vez, viu, irmãs, uma referência à paternidade. Às vezes a gente associa muito o amor de Deus à maternidade, mas esse texto associa o amor de Deus, o cuidado de Deus com um pai bom, um pai que se compadece dos seus filhos. O Senhor é um Deus que se compadece. Ah, quão bom é saber disso, hein, irmãos? Faz uma diferença tão grande, sair daqui com essa certeza que o Senhor tem compaixão de mim. Eu quero desafiar você a fazer como aquele que um dia foi leproso, se aproximar de Jesus dizendo, olha, Senhor, estou aqui, coração ferido, a cabeça sem conseguir me concentrar em absolutamente nada, está o peso nas minhas costas tão grande, meu Deus. Eu sei que tu podes, não sei se tu queres, mas eu aqui estou, ousando me aproximar de ti, colocando a minha cabeça debaixo das tuas mãos para sentir o teu toque. Faça isso em nome de Jesus. Ele sabe. Ele sabe. Diga ao Senhor aquilo que está no seu coração. Apresente a sua alma diante do Eterno.
meu coração há um desejo nesta hora de orar por quem se sentiu à semelhança daquele que era leproso, desafiado a se aproximar mais de Deus e buscar o toque do Senhor, o toque que restaura, o toque que cura, o toque que abençoa, o toque que corrige. Se você está neste santuário na manhã deste dia e se sentiu assim da parte de Deus, tocado, eu quero convidar você a ficar de pé no lugar onde você está. Você pode ser um irmão meu, um membro desta igreja, de outra igreja, talvez nunca tenha entrado aqui, mas se você quer ser alvo deste momento de oração, apenas fique de pé e me permita orar por você, no lugar onde você está. Não vou lhe convidar para vir à frente, vou apenas sugerir que você fique de pé. Nós vamos transformar as palavras de oração daquele que um dia foi leproso nas minhas palavras e suas palavras. A gente vai dizer: Senhor, eu sei que tu podes. Você pode dizer isso comigo? Senhor, eu sei que tu podes. Mais uma vez. Senhor, eu sei que tu podes. Eu só não sei se tu queres. Diga isso comigo. Eu só não sei se tu queres. Pai querido, neste momento eu oro e apresento a nossa confiança diante do Senhor. A confiança de alguém que sabe que tu podes, Pai. Nós cremos nisso. Não há dúvidas quanto ao teu poder. A nossa dúvida é quanto ao teu querer. O que queres, Pai? O meu desejo quer se encontrar com o teu desejo. A minha vontade quer se submeter à tua vontade. O meu plano quer ser rasgado para que prevaleça o teu plano. Por isso, em nome de Jesus, meu Deus, visita-nos nesta hora. Visita-nos, Pai. A tua palavra nos diz que imediatamente após o teu toque, aquela lepra foi curada. E eu creio, Pai, que tu não és um Deus de ontem, é o Deus de hoje. E tu ainda realizas milagres no meio do teu povo. E eu quero te pedir que o mesmo venha acontecer com o teu povo nesta hora, meu Pai. Toca-nos e cura o que precisa ser curado, restaura o que precisa ser restaurado. Nós buscamos, Senhor, a tua face, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.